Olha, os tempos estão difíceis, dizem alguns, mas ao mesmo tempo tem muita oportunidade por aí. Eu vou trazer alguém que é assim muito especial, pelo sucesso que tem feito em grandes veículos de comunicação pelo esse nosso país, tem abordado o tema da recolocação no mercado de trabalho, como é que a gente pode tratar dessa questão de uma forma séria, profunda, como se deve. Headhunter, coach, Luciana Tegon. Luciana, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Bom te ver e assim, estou cheio de dúvidas. Eu estou falando aqui desde o início do programa, assim, a gente está vivendo tempos e esses tempos difíceis. Está mais difícil hoje voltar ao mercado do trabalho do que já esteve em outros momentos da nossa história? Olha, já passamos por problemas assim. Quem tem mais de 40... dessa natureza. Ou maiores até? Ou até maiores. Quem tem mais de 40 anos lembra, porque já passamos por outras crises, né? O que acontece é que nós ficamos um período mais ou menos de uns 10 anos numa vida que, na verdade, a gente, vamos colocar assim, nunca tivemos, né? A gente passou por fases que chamamos de pleno emprego, um desemprego com uma taxa de 5 e abaixo, né? E agora estamos novamente num período de escassez, num período de desafio, né? De retração, de recessão. E tá mais difícil sim, porque a gente tem um conteúdo de pessoas desempregadas grande, né? Ao mesmo tempo que nós temos menos vagas sendo abertas, então a gente tem uma maior concorrência para poucas vagas, né? Muito mais gente disputando aí esse espaço. A gente vai dedicar a maior parte do nosso tempo aqui para justamente essa busca no mercado de trabalho, as perspectivas e assim por diante. Mas eu queria começar, na verdade, de outro ponto. Quem já está empregado, está nos acompanhando e está dizendo assim, eu preciso de orientações, porque eu quero manter esse meu emprego. Por onde é que a gente começa para manter o emprego? Pois é, esse é um tema bastante interessante, porque assim, as pessoas deveriam se preocupar em manter o seu emprego não só nesse momento de retração, todo mundo está com medo de engrossar o cordão dos desempregados. Mas eu acho que é importante a gente refletir o seguinte, o quanto nós estamos honrando os compromissos que a gente assume quando nós somos contratados. A pessoa quando te contrata, a empresa quando te contrata, ela deposita em você toda uma expectativa e ela te escolheu para isso. Por que ela contratou você e não um outro candidato? Então você vem com o quê? Você vem como uma solução para ela. Então a partir do momento que a gente aceita um compromisso com uma empresa ou com uma pessoa e a gente não faz tudo aquilo que a gente pode para falar, você fez a escolha certa, é aqui, eu estou aqui focado, não estou cuidando de nenhuma agenda paralela e eu vou deixar a minha marca e o meu legado na sua empresa, quando eu for embora, eu acho que a gente está pensando errado e está fazendo errado. E quando essa pessoa está dizendo assim, eu até gostaria de seguir assim, nessa linha que você está falando, Luciana, mas eu estou descontente com esse ambiente, não dá para ter esse otimismo todo, e aí? Dá. Dá para ter, vamos supor que você entrou num lugar que te atraíram com uma oportunidade e você chegou lá e não era exatamente o que você buscava. Isso. Hoje nós vivemos um mundo em que o feedback ele é aberto, a comunicação ela é aberta. Então, se você não está se encontrando no ambiente, eu acho que você tem que chegar para o seu gestor e tem que ter uma conversa franca. Então, você coloque o que não está te agradando, esteja disposto a ouvir também o feedback, né? E partam de um relacionamento verdadeiro, de transparência. Ok, não estou conseguindo ainda o que eu quero. Planeje uma transição. Ou seja, comece a buscar uma outra oportunidade, porém não esqueça de honrar aquilo que você assumiu um dia. Você pode estar buscando uma recolocação, mas não deixe de fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Então, assim, um dia se você chegar e falar, ok, me recoloquei e vou pedir a demissão, fala, inclusive, você lembra que nós conversamos, eu não estava satisfeito, então eu busquei uma recolocação, estou pedindo o meu desligamento, mas essa pessoa sabe que você não fez corpo mole, que você não fez operação padrão, você deixou uma boa marca, apesar de insatisfeito com o ambiente. Esse seria um cenário desejável. As pessoas que têm inteligência emocional agem dessa forma. Eu ouvi dizer que nós brasileiros não estamos entre aqueles funcionários, trabalhadores tal, que ocupam melhor o próprio tempo. Isso eu ouvi. É isso mesmo ou não? Olha, existem pesquisas que dizem que a produtividade do brasileiro é 25% da produtividade, por exemplo, do americano. Então, se a gente dividir o tempo de uma pessoa no trabalho, 100% do tempo, 25% um brasileiro ou um latino, vamos colocar porque isso tem um pouco a ver com a nossa cultura, ele gasta tentando resolver os problemas pessoais dele no expediente de trabalho. Os outros 25% ele gasta falando mal do chefe, normalmente com a equipe, é uma verdade, infelizmente, né?
e sobra 50% do tempo dele para ele realmente se dedicar à empresa, ou seja, para solucionar os problemas para os quais ele foi contratado. Só que aí toca o WhatsApp, aí estão tomando café, estão combinando churrasco, ou seja, a produtividade do brasileiro, infelizmente, é muito mais baixa. E nós colhemos como país todas as consequências desse fato. Você acha que isso é diferente, por exemplo, algumas empresas são multinacionais, com um ritmo de trabalho talvez um pouco diferenciado do que uma empresa brasileira? Ou o brasileiro, tanto faz, seja na multinacional, seja na empresa brasileira, o comportamento é muito semelhante? Veja, nós estamos falando de algumas coisas que têm similaridade, mas o que importa dentro de uma empresa é o que nós chamamos de liderança. Então, empresas podem ser multinacionais, mas os líderes são brasileiros. O brasileiro tem uma cultura própria. E a cultura do brasileiro é tolerar certas coisas, certos comportamentos. Então, assim, eu não estou satisfeito com você, mas eu vou te empurrando, eu vou fazendo. Eu não quero falar com ele, putz, de novo eu vou ter que falar com ele que eu não estou me agradando com tal coisa. E o brasileiro tolera essas coisas. Então, a empresa pode ter uma cultura, depende do que a gente tem como liderança, o que tem em relação a metas, em relação ao que é cobrado dali do time, da equipe, e a gente pode encontrar um cenário melhor ou pior em relação à produtividade. Mas o que nós temos visto é as empresas buscando se aproximar de um padrão de produtividade muito maior, para inclusive levá-las a um patamar maior de produtividade e de destaque. A gente gasta muito tempo com fofoca, você acabou de dizer isso. Isso é sério, isso é grave. Isso é fato, infelizmente. E contando a vida pessoal, então? E nos queixando, e essa coisa de ser vítima. Então, você pega um fato que é uma coisa pequena, aí você coloca todo um conteúdo emocional, uma história, e você não tem ideia do quanto isso representa de prejuízo para uma empresa, quando você coloca esses minutos, vezes a semana, vezes os funcionários, vezes num ano. O quanto isso representa. Você falou uma coisa, o WhatsApp, por exemplo. De repente está lá o aparelhinho, o WhatsApp. Em geral fica assim, né? Ao lado, eu vejo isso em qualquer escritório, de qualquer departamento, de qualquer empresa. O WhatsApp está ali, né? Ao lado. E a pessoa está trabalhando aqui diante do seu computador. Mas é óbvio que se estiver aqui ao lado, com aquele sonzinho ainda que faz quando chega uma mensagem nova, precisa ser muito virtuoso para não olhar naquele momento. Agora, quem precisa de concentração, como é que faz? Pois isso é uma outra questão, né? Existem regras de educação corporativa quando uma pessoa é admitida dentro de uma organização. As empresas que são maiores, elas costumam fazer uma integração, ou seja, uma oportunidade onde você recebe essa pessoa nova e fala: fulano, aqui as regras são essas, e esta regra do não ter ruído no celular está entre as top hoje em dia. Porque o que acontece? Quando que nós somos produtivos? Quando nós mantemos o foco. Quando nós mantemos o foco? Quando nós não deixamos o que está fora entrar no nosso interior, enquanto nós estamos concentrados trabalhando. Aí, veja quantas pessoas tem numa área, quantas pessoas têm celular, o número de mensagens intermináveis que tocam no celular das pessoas. Então, assim... E quando toca no celular de um, em geral, os outros também se lembram que tem. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que ser levado muito a sério. O quanto que você quer incomodar aquele ambiente de trabalho. Isso é uma questão de bom senso. As pessoas precisam ter muita atenção. Lei ajuda ou não? Por exemplo, aqui não se usa. Eu acredito mais na educação. A lei, ela é boa, mas a forma de você atingir a pessoa é ruim. É com a punição ou, de alguma forma, com a exposição. Eu acredito mais na educação. Ô, Luciana, você é bem prática. Eu estou entendendo exatamente o que eu preciso fazer para conservar o emprego. Agora, vamos imaginar o seguinte, já perdi o emprego. O que eu faço agora? Bom, eu sempre brinco, né? O que eu faço agora? Chore. Chore, fique com raiva, né? Pense no seu chefe, em tudo que ele fez, ele não reconheceu, mas... É a primeira pessoa que eu entrevisto que fala, chore. Mas chore um dia, ok? Fantástico. Um dia, se você for fantástico. mandado embora na hora do almoço, tenta chorar só até o fim da noite, enquanto Boa. você vai contar para a família, porque você tem que Se for lidar. numa sexta-feira ou final de semana, tudo bem. Tudo bem, mas o domingo, depois do almoço, já tenta melhorar, certo? Porque assim, você tem que lidar com esse sentimento. Não adianta você chegar em casa engravatado e falar: ok, pessoal, eu estou desempregado, mas eu estou bem. Fiquem tranquilos, hein? Estou tranquilo. Tudo sob controle? Não, você tem que lidar com essa fase, tá? É como se fosse um luto. Não mentir para você mesmo. Não, você não está sentindo dor? Tô. Então, viva essa dor, viva esse luto. A gente até chama luto demissional, isso é uma realidade. Lide com esse luto, mas vamos colocar assim: ok, hoje é sexta, sábado eu ainda choro, ainda tenho que falar para os meus amigos que eu estou desempregado, isso é muito chato, meu Deus do céu. Tudo bem, domingo eu começo a pensar na segunda-feira. Segunda-feira começou,
Eu acordo. O que é ideal? Tudo isso eu estou falando que é o ideal, tá, gente? Não é assim. Domingo eu acordo, mais ou menos na hora que eu acordava. Eu levanto, tomo meu café, coloco uma roupa. Não vou ficar de pijama, ok? Essa primeira coisa é ação. Saia da inação. Coloco minha roupa, tomo meu café, abro meu computador. E eu vou ver por onde eu começo. O currículo, como estão minhas redes sociais, onde estão as oportunidades de emprego, tá certo? Eu começo a fazer o quê? Entrar na rota da ação. Chorou? Ação. Tem várias perguntas chegando do Brasil todo. Olha aqui a sua oportunidade para entrar em contato com a gente. redivida.com.br/tribuna. Esse é o endereço. Você acessa, participa, ao mesmo tempo está precisando de orientações claras, como Luciana Tegon está passando para nós nesse momento. Eu gostaria muito da sua participação. Estamos ao vivo, aproveite dessa oportunidade. redivida.com.br/tribuna. Nós temos inclusive perguntas de telespectadores, perguntas de pessoas nas ruas. Vamos acompanhar, vamos lá. O que pode ser um exagero na hora da minha entrevista? O que é que pode ser um exagero na hora da minha entrevista? Olha, uma coisa que eu vejo muito é a tentativa que aquele profissional, no desespero de conseguir uma oportunidade, ele tende a impressionar o headhunter, a pessoa que está selecionando, de uma forma negativa. Existem várias formas de você impressionar ali. Você pode impressionar sendo autêntico, você pode impressionar falando muito bem da sua trajetória de carreira, as missões que você assumiu, quais foram as realizações que você fez. O sucesso que O você teve? sucesso, sim. É assim, ali não é hora de você ser modesto, tá? Ali é hora de você falar de resultados. A pessoa, tudo bem, no currículo ela tem lá, sou formado nisso, estudei tal coisa, vim de tal segmento, mas ele quer saber o seguinte, que resultado você me dá, certo? Então, ter um bom discurso para explicar rapidamente seu resultado é o primeiro caminho. Agora, negativamente, roupas inadequadas, muitas vezes. Ousadas demais. Ousadas demais ou inadequadas. Sujas. Sujas, puxa, acho que a gente, tudo bem. Se caiu, Não, porque tem gente relaxado. Tem, mas a gente percebe rapidamente. Olha, unhas é uma coisa que parece que não, mas unhas nós olhamos muito. Elas não precisam estar feitas para mulheres, mas elas precisam estar limpas, cortadas, aparência de asseio. Ninguém quer uma pessoa que não aparenta asseio dentro da sua empresa, para lidar com o cliente, para lidar com a própria equipe. Dicas práticas. Então, outra coisa, não tente criar intimidade com o selecionador. Não faça isso, não vá querer dar beijo ou fazer uma gracinha, falar, nossa, nunca tinha feito uma entrevista com uma pessoa tão bonita como você. Acredite, isso acontece. Ele pode estar sendo sincero, mas acho que não cabe, porque ali é um momento formal, é um momento onde você tem para quê? Para você expressar toda a sua experiência, é um momento único. E é um momento profissional, na verdade. Você tem meia hora, 40 minutos, e quando a coisa evolui, 1 hora, para você falar, eu sou o cara. Então, assim, muita atenção com o que você faz com seus 30 minutos. Temos mais questões e perguntas, vamos lá. Olá, eu queria saber se uma pesquisa sobre a empresa que eu estou visitando pode ser útil na minha entrevista. Muita gente diz isso, né? Eu sempre digo que, assim, você fazer uma entrevista não deve ser um inquérito policial. Você sentou aqui, o selecionador está ali e você só responde. Não deve ser assim. A entrevista, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uma discussão entre as duas partes. Então, eu também preciso saber se eu quero trabalhar para você. Hoje existem até alguns sites onde você pode pesquisar a reputação da empresa como empregadora. Então, assim, é um site organizado onde você, como funcionário, pode deixar a sua impressão de como foi trabalhar lá. Isso, pelo que eu entendo, é até auditado, os comentários são moderados, tudo, e com isso vai se formando uma reputação da empresa. E é válido, sim, você consultar, porque você também tem que saber se aquela oportunidade é uma oportunidade que está alinhada com seus valores, com a sua missão de vida, com o seu propósito, né, com a sua cultura, porque senão não vai funcionar. Emprego é um casamento. Luiz Carlos de Belo Horizonte está escrevendo para a gente dizendo assim, tô num aperto gigantesco, aceito qualquer coisa ou continuo exigente? Essa é a pergunta, eu acho que de 99,9% das pessoas que estão buscando emprego hoje. Vamos analisar o seguinte cenário. Normalmente, quando a pessoa está desempregada, ela fala, nos primeiros 30, 60 dias, eu vou tentar me colocar no nível que eu estou, com o salário que eu estou, com os benefícios que eu estou, perto de casa, eu quero qualidade de vida. Você tem um crivo seletivo mais alto, você ainda não sabe exatamente o que você vai encontrar no mercado. Conforme o tempo vai passando, você vai tomando contato com o quê?
com o quanto o seu currículo é competitivo com o mercado, com o quanto a sua área está contratando e quais são as suas perspectivas em relação à recolocação. Então, você vai ajustando a sintonia e o foco do que pode ser uma possibilidade para você. Hoje eu tenho visto pessoas se recolocando até com 20% a 30% de salário menor, que pode ser decorrente de vários fatores. Pessoas empregadas há 10, 15 anos têm seus salários inflacionados em relação a dissídios consecutivos, e isso, quando ela sai ao mercado, ela estava com um salário acima de média de contratação. Então, essa pessoa tem que já considerar um decréscimo de salário. Pessoas que têm mais idade, essas pessoas são menos competitivas, infelizmente, por natureza no nosso país, o que é uma judiação, porque são pessoas extremamente capacitadas, né? Então, assim, já tem que procurar, às vezes, não só uma oportunidade numa empresa, às vezes, menor, onde ele pode contribuir com toda a expertise que ele tem, mas como considerar empreender, considerar a docência para quem tem o talento de ensinar, considerar trabalhar como autônomo, como consultoria, várias opções. No momento você tem que fazer o quê? Parar para avaliar cenários. O que eu tenho de opção para a minha vida e não fechar numa única oportunidade e sofrer porque elas hoje estão mais raras. Quando a gente assim pede para alguém prepara um currículo, é impressionante a dificuldade, talvez no nosso país ou é assim no mundo, não sei, você que é do ramo, mas assim, parece que nós brasileiros não entendemos bem aquilo que é essencial a ser colocado no currículo. As nossas universidades não nos prepararam para isso. Onde é que está esse ponto? Ou a gente tem melhorado? Olha, nós temos melhorado como um todo, né? Eu acho que assim, a população que é mais carente, que não teve tantas oportunidades em relação ao estudo, tem acesso à internet. Isso é um despertar de consciência, de cultura, de imersão nas melhores práticas. Então, eu vejo a evolução, sim. Eu vejo alguns casos de currículos pobres, porque as pessoas têm preguiça. Currículo não é cadastro, não estão te perguntando seu nome, seu RG, seu CPF e as posições que você colocou. O currículo é uma apresentação da sua trajetória de carreira. O que você está trazendo naquela mala que você chama de carreira? O que tem lá dentro? Você tem que ter um currículo que diga o que você fez, quando você fez, qual foi a missão que você foi contratado, que realizações você teve. Isso você fala, mas isso a gente pode falar para um gerente. Não, desde um assistente. O assistente é capaz de produzir um currículo nesse formato. Fui contratado porque precisava disso, disso, disso. Sim. Os meus resultados foram esses. E usar essa estrutura porque você sai do beabá. O seu currículo já se destaca automaticamente. É uma estrutura simples. Então, assim, não tem preguiça. Passe um corretor ortográfico, coloque uma boa foto. A foto, ele é um atributo a mais para você impactar aquela pessoa que está selecionando o currículo. As imagens dizem muito. Eu fui formado numa mentalidade assim... não sei o que você pensa sobre isso, que quanto menos melhor, menos melhor. Uma folha, uma página, no máximo. Eram tão rígidos com esses padrões. Isso é uma outra, tá? Na minha opinião, tá. Assim, por exemplo, quando faço seleção de executivos, eu não quero ver uma folha, eu quero ver tudo, eu não tenho preguiça de ler. E assim, eu não posso fazer entrevista com uma pessoa se eu não sei de onde ela vem. Eu vou entrar fria na conversa, eu vou fazer uma entrevista péssima. Essa pessoa não vai ter condição de me falar nada porque eu nem sei do que eu estou falando. Então, assim, não precisa ser um currículo de 300 folhas, mas eu considero que 10 linhas para cada atuação que você teve em cada empresa é uma quantidade palatável ali de informação sólida. Sumariza as coisas, não precisa ficar contando quando eu entrei na empresa, mas assim, entrei, fiz isso, aquilo, sumariza para caber num bloquinho de 10 linhas e você tem um currículo perfeito, na medida. Isso é importantíssimo o que você está falando. Às vezes a gente só coloca assim, o nome da empresa de 2002 a 2006, mas você está falando, cria um parágrafo e diz o que você fez ali. Exato. Esclarece com um pouquinho mais de detalhes. Temos questões, perguntas feitas nas ruas. Vamos lá. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao preencher um currículo? Maior erro? O maior erro eu acho que ainda fica na gramática. Eu penso assim. É mesmo? Muitos currículos com erros crassos, erros faltando letra, trocando o S por C cedilha. Veja, não é uma questão de preconceito. Se você precisa se recolocar e a sua maior habilidade não é a escrita, procure alguém que possa fazer isso por você, certo? Nós não somos bons em tudo. Nossa, é o cartão de visitas, né? Pois é a mesma coisa. Um profissional, quando busca emprego, é igual uma roupa na vitrine de uma loja.
Você vai comprar uma roupa amassada, que está com descosturada ali, a etiqueta está torta, está mal arrumada no cabide. Você está se vendendo naquele momento, se vendendo Claro. né? Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Qual é a melhor versão de você mesmo? Se falou muito, ao menos daquilo que eu me recordo desses últimos 20 ou 25 anos, de atualização constante. O funcionário, o colaborador, ele tem que estar, assim, sempre fazendo algum curso, seja pela internet, seja presencial, sempre está se atualizando. Isso continua sendo determinante ou não? Isso vai ser determinante, acho que eternamente. Tá. As É um pessoas... caminho sem volta. É um caminho sem volta. As pessoas, quando pensam em crescer, e de novo, eu não estou focando em altos executivos, eu estou falando com uma pessoa comum, tá? Ok. Quando ela pensa em crescer, qual é a única forma dela crescer? Com a aquisição de conhecimento. Onde a gente adquire conhecimento? Lendo e se atualizando. Como? Várias fontes hoje, a gente tem isso tudo gratuitamente na internet, nós somos bombardeados de informações o tempo todo. Existem cursos, existem palestras, existem textos, existem estudos, você pode se atualizar de todas as formas. Quanto mais atualizado e conhecimento você traz naquela malinha que eu falei, que é a sua bagagem, a sua carreira, mais competitivo você é, mais visão sistêmica você tem, mais soluções você tem para enfrentar os problemas do dia a dia. Então, o conhecimento é a chave do sucesso. Quem tem preguiça, não vai longe. Eu tô te ouvindo, estou pensando assim, se eu estivesse desempregado, eu queria te procurar para dizer assim, me ajuda, me orienta, me aponta caminhos, vê se eu estou fazendo do jeito certo. Quando eu te anunciei como Headhunter, eu estou querendo dizer exatamente isso? Você se coloca ao lado de quem está precisando se recolocar no trabalho? Olha, o Headhunter, ele historicamente é conhecido como caçador. Então, quando uma empresa tem uma posição e precisa de uma busca específica, ela contrata um Headhunter para fazer isso por ela. Então, é a figura do caçador na floresta para trazer a cabeça para a empresa. Uma metáfora, tá? Mas e o cara que está do outro lado? Então, o cara do outro Ele vai procurar lado, quem? ele procura, ele pode ser um headhunter, mas ele procura uma pessoa que o ajude na recolocação. Existe um termo que chama-se outplacement. Outplacement é recolocação, né? Que é quando a empresa providencia isso para o funcionário desligado, ou a recolocação, como nós chamamos mesmo, quando é o próprio profissional que procura um especialista para ajudá-lo a se recolocar. Então, assim, é muito válido porque você, na verdade, é como se você fosse passar por uma prova e contratasse um professor particular. Ao invés de estudar sozinho, você tem o auxílio de um especialista, você tira todas as suas dúvidas, conhece o seu perfil comportamental, que é uma coisa importantíssima. Você pode ver qual é a melhor forma que você se apresenta ao mercado. Você tem uma avaliação de exposição em redes sociais, como é que você está se posicionando, porque todo mundo olha a rede social hoje, quando vai contratar um funcionário, né? Então, é o professor particular para te ajudar a fazer a prova. Você falou de olha a rede social. Olha. Nesses dias alguém me disse assim, levou um susto, porque disse assim, você acredita, tinham olhado minha rede social. Isso está cada vez mais comum mesmo? Está saindo de uma teoria? Porque eu ouvia isso nos Estados Unidos, ou tal. Mas aqui no Brasil, isso está sendo levado a sério? Seríssimo. É mesmo? Sim. Eu quero saber quem é você e o que você faz enquanto você não está aqui. Será que essa pessoa tem condutas foto, inadequadas? por exemplo, aquela caneca Nossa. de cerveja, aquela festa, todo mundo animado. Perfeito. Todo mundo, ninguém veste uma roupa de trabalho 100% do tempo. Todo mundo tem a sua persona social. Só que é o seguinte, qual é a exposição que você quer dar para essa foto? Restrinja para os amigos, apenas amigos exceto conhecidos. Sim. Não coloque fotos de baladas, bebidas, trajes sumários, comentários inadequados sobre política, homofobia, religião e etc., coisa que possa chocar a opinião e os valores alheios, para não ser percebido com uma imagem ruim. Você pode achar tudo isso, mas dentro de um contexto privado, onde só seus amigos conhecem a sua opinião. Para fora, as pessoas que podem estar vendo qual é a sua conduta em rede social, mostre aquilo que você deseja passar. Não que você seja uma coisa e faça outra, mas modere a exposição que você dá da sua vida privada. Luciana, eu te perguntei assim com essa cara de espanto, porque eu tenho visto tanta coisa pelas redes sociais que eu digo, mas se levarem a sério esse critério mesmo de olhar um pouco assim a vida privada da pessoa, nossa, mas então tem muita gente correndo muito risco. É um critério complementar, ninguém vai... Veja, a pessoa quando a gente chega para olhar uma rede social, essa pessoa já passou por uma entrevista, já está sendo cogitado como um finalista e a gente faz uma pesquisa como se fosse uma pesquisa de campo, tá?
Então a gente olha o quê? Como essa pessoa se porta? O que eu estou trazendo para dentro da minha empresa? Porque assim, nós tivemos um caso recentemente, essa paixão futebolística, ela é uma coisa muitas vezes desenfreada, né? E uma pessoa de uma posição de média gerência com uma conduta totalmente inadequada com questões de futebol, inclusive incitando a violência. Essa pessoa eu quero ter dentro da minha empresa. O cara tem um ótimo currículo, veio de empresas grandes, teve uma ascensão razoável na carreira, mas eu quero trazer isso para a minha empresa? Você gostaria? Não, claro que não. O que está faltando, por exemplo, assim, eu citei aqui num determinado momento da nossa conversa a respeito das universidades. Será que nas universidades a gente não poderia trabalhar um pouco melhor a chegada ao mercado de trabalho, uma postura? Não se fala pouco demais? Não se fala nada. É uma pena e é uma verdade. A gente educa as crianças no berço, não é? A faculdade é o berço. Falta sim, falta um pouco de visão corporativa, o que a gente chama de educação corporativa, workshops, palestras que preparem essas pessoas, esses jovens para o mercado de trabalho, né? O que se faz, o que não se faz. Você está pensando, você escolheu a carreira certa, você está passando pelos passos certos para chegar onde você quer, precisa despertar a consciência dessas pessoas. As pessoas estão muito distraídas com esse monte de estímulos, mas pouca gente pensando em futuro, pensando em valores, em que eu quero ser. Qual a minha contribuição para esse mundo, meu Deus? A gente precisa pensar nisso. Nesses dias, a nossa conversa aqui com um entrevistado, que tem analisado muito o comportamento dos jovens, e ele disse assim, Dalcides, a gente precisa estar atento, porque há uma geração que foi muito poupada pelos pais. Então, os pais não queriam vê-los sofrendo, nem chorando, fizeram todos os gostos. Só que quando essa geração chega ao mercado de trabalho, vai encontrar um chefe. E chefe não necessariamente tem o mesmo jeito de ser do pai e da mãe. E que isso estava sendo um dos fatores que estariam, né, fatores que estariam dificultando o ingresso de alguns jovens nesse primeiro momento. Esse tema é fantástico. Mas é isso mesmo? Vamos rapidamente passear pela história. Existe, isso é um fato, tá? Existe uma geração, a gente está falando de uns 20 anos, quem tem 20 até 23, 24 anos, essa geração foi poupada assim. Por quê? Porque os pais tiveram acesso a mais cultura, a mais educação, tiveram acesso a mais valores e puderam o quê? Criar os filhos dentro de uma realidade um pouco diferente. O que isso fez? Isso fez com que essa superproteção alejasse esses jovens em muitos sentidos. Não estou generalizando, toda generalização é burra, mas assim, o que a gente vê como tendência é uma geração mais protegida, tá? Medo da violência, medo de drogas, medo dessas novas formas de relacionamento. Eu sofri, eu não quero que você sofra. Então, só que isso é complicado, porque assim, eu tô com você no ninho, eu tenho que voar, mas não te ensino a voar. E eu morro, você faz o quê? Exatamente. Então, isso é complicado. A única coisa que eu falo é o seguinte, nós temos que ter coerência. Se nós, enquanto pais e mães, tivermos a consciência de que a gente, de alguma forma, superprotegeu, criou como uma gazela, não queira que com 21 anos a pessoa se porte como um leão, ela não foi educada para isso. Então começa da fase da revolta dos pais. O fulano não faz nada, fica enfiado no quarto o dia inteiro, tá na rede social, meu Deus. O que você cobrou dele? Não arrumou emprego ainda. O que você cobrou dele? O que você estimulou ele para ir buscar? Aí o que acontece? De tanta pressão, finalmente essas pessoas aprendem a voar e tentam sair do ninho. E vão encontrar os chefes, certo? Os chefes esperam o que dessa geração? Esperam algo que eles foram. Eu trabalho desde os 13 anos. Você está com 22 no seu primeiro emprego? De que planeta você veio? Sim. Então é um choque de realidade gigantesco. Então assim, já existe um primeiro momento de conflito. Aí a pessoa tenta se adaptar entre o que ela tem de bagagem, ou seja, quase nada, ao desejo do chefe, certo? As lideranças que são inteligentes constroem esses talentos. As lideranças que não são tão inteligentes destroem esses talentos. Então, o que nós temos que fazer? Saber como lidar com essa chamada geração Y. Eles são os líderes do futuro. Eu quero ajudá-los a serem melhores, porque eu vou morar no mundo onde eles estarão comandando. Agora, precisa ter aí uma certa metodologia, que não necessariamente aquele que está à frente, ele consegue se adaptar também a esses novos tempos. Às vezes o chefe, ele precisa de resultado. Vamos lá, me ajuda a resolver o meu problema. Porque se além de tudo eu ainda tiver que educar você, cuidar de você, consolar você,
não é pedir demais também para esse chefe? No chefe não precisa nem criar, nem educar e nem consolar. Aliás, não deveria fazer isso. De novo, aquela questão dos problemas pessoais, né? Enquanto você entra na empresa, você teoricamente deveria deixar seus problemas pessoais lá para fora. Você foi contratado para performar e não para trazer mais problemas para a organização, correto? Qual é o papel do chefe de um jovem líder? Explicar para ele o que se espera dele. O que eu espero de você? Porque você está deixando as coisas claras. Então, a chave chama comunicação aberta, transparente. Você vai me entregar o que eu quero fazendo isso, dá um treinamento adequado, dá ferramentas para que essa pessoa possa entregar o resultado e observando o nível de comprometimento e engajamento dessa pessoa dentro. Se a pessoa está se engajando, ele vai ter oportunidades. Se mesmo com essa oportunidade a pessoa não performa e não se mostra interessado, aí eu digo que você demita e acha um outro jovem querendo loucamente uma oportunidade. Adão de Terra Boa, no Paraná. Dalcides, como é que eu faço para assistir essa entrevista novamente? Eu quero passar na minha empresa onde trabalho. Posso ou não pode? Pode, não pode? Certamente. Pode. Redevida.com.br, amanhã ou ainda nessa semana, você vai ter acesso à íntegra desta entrevista e vai poder sim passar para os seus. Funcionário bom de atendimento, mas comenta o Face, se melindra muito fácil com sugestão de mudança, feedback, não gosta, está sempre meio chateado, ainda que eu elogio, tal, mas não se chega a absolutamente nada. Chora-se com muita facilidade, e esse mesmo ser tão frágil vive criticando os outros. Que dificuldade, lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Acho que está um pouquinho dentro desse perfil. Totalmente dentro. Ele é um cara que foi contratado para resolver o problema da empresa e está trazendo todos os dele para dentro da empresa. Tem problemas? E criando um mal-estar. Todo mundo tem problemas, mas busque formas de resolvê-los fora de lá. Olha, eu quero agradecer a todos de Jales, eu quero agradecer aqui de São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Recife, no Pernambuco. Obrigado pela participação, de forma especial, Luciana Tegon, parabéns pelo seu trabalho, parabéns assim, pelo jeito simples de colocar coisas que às vezes são tão complexas. Obrigado, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço.